resumão da rodada de número 37. Na verdade, é da rodada 37, né? Eu parei aí umas semanas de fazer quando o nosso foco era Libertadores. Mas o Campeonato Brasileiro já dá pra dizer que tem um novo campeão? Eu e a UFMG dizemos que sim, né? Tá aí os dados do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, que botam que o Palmeiras tem 99,97% de ser campeão brasileiro. O segundo que teria chance seria o Atlético Mineiro com 0,02 ou 0,03, né, arredondando. Em terceiro, o Vasco com 0%, em quarto, o Coritiba com 0%, de resto todo mundo com 0%. Dá pra dizer que o Palmeiras é campeão brasileiro, né? Se você pensar na classificação para Libertadores, também já está definido, né? Ali, pensando, obviamente, em G6, mas e G4? A gente tem discussão sobre G4, ainda tem a última rodada. E o rebaixamento? Olha só como é que tá, hein? O Bahia com 69%, enquanto o Vasco tem 25%, o Santos ainda tem um pedacinho. Mas você vai entender isso tudo agora quando a gente falar sobre os jogos. Isso porque aconteceram jogos nessa rodada. Corinthians e Internacional, o Internacional, como sempre, mantendo a sua meta de final de ano de fazer jogos que ninguém se importa, né? Esse do Corinthians aqui e do Inter foi um deles. 2-1, eu não vi nada desse jogo e vou ignorá-lo solenemente, ok? Combinado? Beleza. No sábado à noite, um jogaço, pô. Esse daqui eu vi inteiro. Atlético Mineiro e São Paulo. O Atlético Mineiro jogando bem, mas o São Paulo ainda ameaçando. O Everson fazendo algumas defesaças. O Hulk abriu o placar num gol importantíssimo. O Luciano empatou num pênalti. Um pênalti aos 40 vral, só que aos 40 muito vral. O Paulinho foi na raça pra fazer o gol. Pra mim, Paulinho, craque do Campeonato Brasileiro, tá? Mas falta uma rodada, o campeão é o Palmeiras. Dane-se, pra mim, Paulinho é o craque do Campeonato Brasileiro. Mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Sobre os prêmios do Brasileirão, né? 2-1 importantíssimo pro Galo, que jogou no sábado só porque esse jogo tinha que passar no Sport TV, né? Naquele horário de 9 horas lá do Sport TV em 4K. Porque não tinha lógica, o Galo tinha que jogar no mesmo horário do Palmeiras. O Galo jogou, foi para 66, e aí no domingo a gente teve 2 jogos às 4 da tarde. A derrota do Fluminense pro Palmeiras, Fluminense time reserva, Palmeiras foi melhor no jogo, fez 3 gols, só valeu 1, fez 1-0, e era o que o Palmeiras precisava. O Palmeiras precisava de uma vitória só nesses últimos 2 jogos para ser campeão. A verdade é essa. Ainda não é campeão efetivamente, mas é campeão, né? O outro jogo da tarde, o Flamengo jogava por 3 coisas, basicamente. Pelo título, né, se tivesse um tropeço do Palmeiras que não aconteceu, pelas despedidas, né, do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio. O Felipe Luiz jogou de fato, o Rodrigo Caio entrou para jogar 2 minutinhos, e pela vaga direta na Libertadores. Conseguiu os 3 objetivos encaminhar pelo menos. Luiz Araújo fez 1-0, Pedro fez 2-0, e aí curiosidade, né, 2 gols anulados pela arbitragem no Palmeiras e Fluminense, e seriam 2 pênaltis anulados pela arbitragem nesse Flamengo-Cuiabá, né? 2 pênaltis pro Cuiabá. Um deles aconteceu, o juiz anulou corretamente, né? Encostou no jogador do Cuiabá. O outro não foi anulado. Daverson, que saiu pedindo desculpa e apontando pra taça da Libertadores do Palmeiras, que ele tem tatuada na panturrilha, né? Ou na coxa, sei lá, falando, desculpa, cara, eu sei que eu fiz isso com vocês. Enfim, fez essa diferença. Já tinha saído, quem teve que bater foi o Cleison e fez o gol do Cuiabá. Eu vou falar rapidinho aqui só do jogo do Botafogo e do Grêmio, só na ótica do Botafogo e do Grêmio, tá? O Botafogo empatou 0-0 com o Cruzeiro, uma partida, cara, deprimente. Eu tava assistindo esse jogo naquele mosaico, né, do Premiere ali. Cara, um público ridículo de 15 mil pessoas com portões abertos. Mulheres e crianças podiam entrar de graça e deu 15 mil pessoas. Um monte de setor nem aberto foi. Assim, um jogo chato em que o Cruzeiro até teve mais chances de ganhar. Obrigou ali o PR a fazer 1 ou 2 defesas. Enfim, Cruzeiro... Eu falei Santos em algum momento, pode ter sido, mas enfim, é Cruzeiro. Cruzeiro 0-0, esse empate botou o Cruzeiro praticamente na Sul-Americana, mas o assunto é outro agora. O assunto é Botafogo. Esse empate simplesmente jogou o Botafogo para 5º. O Botafogo era líder com 13 pontos de diferença para o segundo. O Botafogo está em 5º e inicia a última rodada fora
da Libertadores da fase de grupos, indo apenas para pré. Isso por quê? Porque o Grêmio ganhou do Vasco. Luizito Soares se despediu da torcida do Grêmio num ano espetacular, fazendo um golaço. Bateu de chapa de fora da área, praticamente impossível do Léo Jardim pegar. O Grêmio ganhou por 1-0 e entrou no G4. Ou seja, o retrato agora é o seguinte. Última rodada. Palmeiras só perde o título se o Atlético Mineiro tirar 9, né? 9 gols de diferença no saldo, porque vai ter que passar os gols pro ainda também. Então, só se o Atlético Mineiro tirar 9 gols de diferença no saldo, ou seja, não vai acontecer. Então, Palmeiras a gente dá pra dizer que é campeão. Só que o Atlético Mineiro não se garante muito bem ali, nem com empate, né? Essa é a verdade. Isso porque ele vai jogar contra o Bahia, precisando, na pior das hipóteses, empatar, mas na teoria precisa ganhar pra garantir a vaga direta pra Libertadores no ano que vem. Isso é muito importante. O Flamengo também tá na mesma situação, o empate também não serve muito, vai ter que ir pra cima do São Paulo pra tentar ganhar no Morumbi. O Grêmio precisa do empate, mas principalmente precisa ganhar, né? Precisa de uma vitória e vai jogar com a gente no Maracanã, um cenário em que a gente entra com o time principal, o time titular, querendo deixar a última boa impressão no Maracanã. Eu diria que o cenário do Grêmio é ingrato, não sabemos se o Luizito Soares vem ou não. E no caso do Botafogo, aí ele precisa ganhar e precisa torcer pra algum tropeço. O que é mais difícil é o Botafogo ganhar, né? Internacional e Botafogo deve ser o 7º jogo mais interessante, o 8º jogo mais interessante daquela super rodada. Ou seja, o cenário nesse momento apresenta esses clubes aí na chance da vaga direta. O Red Bull Bragantino até pode empatar em pontos com o Grêmio, mas ele tem menos vitórias e aí ficaria atrás. O Botafogo a mesma coisa, tá? Se o Grêmio, por exemplo, ganhar, Flamengo e Atlético Mineiro empatarem, o Botafogo não passa nenhum dos dois, porque ele empataria em vitórias, né? O Grêmio que tem mais vitórias que a galera. Mas, enfim, o cenário da briga pela vaga direta é essa. O jogo do Grêmio é muito difícil com a gente. Então, talvez o Botafogo tenha uma micro esperança aí. Mas precisaria vencer o Inter, né? Então, vamos lá. Assunto Libertadores já foi. Agora, então, a gente fala do assunto rebaixamento, né? A gente ignora esse Fortaleza 1-0 no Goiás. Gol marcado pelo Guilherme. Exatamente, Guilherme fez 1-0. Fortaleza praticamente vai em busca na última rodada só de se manter no top 10. Mais uma vez do Campeonato Brasileiro, é o único time nordestino nos últimos anos aí a conseguir isso. Bahia nunca conseguiu, acho que só Sport e Vitória uma vez. O Fortaleza tá indo, acho que pra 3ª vez seguida que fica no top 10 do Brasileirão. Rebaixamento, tá? Tá, e o Red Bull Bragantino que ganhou por 1-0 do Coritiba, já tinha garantido a vaga na Libertadores e agora garantiu de fato que vai pra pré. O Red Bull Bragantino está na pré-Libertadores. O goleiro do Coritiba pegou muito, tá? Tal de Pedro, pegou pra cacete. Sobre rebaixamento, a gente fala primeiro do Cruzeiro, né? Cruzeiro escapou com o empate, foi a 46, não pode mais ser alcançado. Nem ele e nem o Corinthians mesmo perdendo, ambos não podem mais ser alcançados. Pelos seus méritos? Não. Porque todo mundo decidiu perder. Se você bota, é engraçado, se você bota do 10º pra baixo aqui, o Fortaleza ganhou. 11º, São Paulo perdeu na rodada, o Cuiabá perdeu na rodada, o Corinthians perdeu na rodada, aí o Cruzeiro empatou. Mas o Santos perdeu, o Vasco perdeu, o Bahia perdeu, o Goiás perdeu, o Coritiba perdeu. É meio bizarro, né? Na sequência, tá, dos times, o Santos tinha um jogo relativamente difícil. 3-0 que tomou, a chapuletada que tomou do Atlético Paranaense pode deixar sequelas. Simplesmente Vitor Bueno, Madison e William Bigode fizeram os gols do Atlético Paranaense em casa, 3-0. O Cap volta a ganhar depois de uma sequência de empates. Perdeu a vaga já na Libertadores, mas para o Atlético Paranaense essa vitória foi muito importante por um motivo. Isso garantiu que o Atlético Paranaense vai direto para a 3ª fase, né, da Copa do Brasil. Já entra naquela fase avançada da Copa do Brasil, estando aqui em 8º. Já no caso do Santos, parece que o dano foi pequeno, né? Só que um empate faria o Santos ali ficar bem mais tranquilo para a última rodada, né? Agora não. Se o Santos, por exemplo, empatar com o Fortaleza, ele ainda depende de Bahia e Vasco não ganharem seus jogos, porque se o Bahia ganhar, por exemplo, vai a 12 vitórias e ultrapassa ali
o Santos no número de vitórias. Então, o Santos vai ter que ganhar o Fortaleza na Vila Belmiro, mesmo sem jogando um futebolzinho meio mequetrefe. Quem não tem um futebolzinho mequetrefe, dessa tríade aqui que pode, um deles vai ser rebaixado, trabalhando na sinceridade, é o Vasco. O Vasco perdeu para o Grêmio competindo. Perdeu por 1-0, porque o Grêmio também é melhor, né? Mas perdeu competindo. E a derrota era uma derrota, entre aspas, meio esperada pela torcida vascaína também. O objetivo, até conversei com o Juninho lá do Machão da Gama, via as redes sociais dele, ele falou, cara, o objetivo era sair daqui, né, no caso lá do Rio Grande do Sul, fora do Z4. E eles conseguiram. Pela competência do Vasco? Não. E na última rodada, o Vasco pega um Red Bull Bragantino que, dados os resultados de hoje, e não tem mais pelo que brigar no Brasileirão. Tipo assim, na melhor das hipóteses pro Red Bull, ele ganha uma posição que é a posição do Botafogo. Ele não vai perder a posição, não vai pra Libertadores direto, não tem muito pra que brigar e joga fora com o Vasco. Então isso facilita a vida do Vasco. E o Bahia, desculpa, assim... O Bahia caiu hoje. Se o Bahia cair, o Bahia não vai ter caído contra o Atlético Mineiro na última rodada. O Bahia vai ter caído hoje. A verdade é essa. Isso porque o América Mineiro simplesmente ganhou por 3-2, já rebaixado o América Mineiro. O único time da parte de baixo da tabela meteu 3-2 no Bahia. O Bahia tomou 1-0, chegou a ter muita confusão durante a semana se o América ia entregar, não ia entregar. Entregar não, ia ter mala branca, não ia ter mala branca, uma confusão do cacete. Fato é que o América Mineiro meteu 1-0, o Bahia conseguiu empatar num pênalti sofrido por Gabriel Teixeira, cobrado por Everaldo não o do América, né? O Everaldo que era da Chape e tal, que tá no Bahia. E depois o América simplesmente meteu 2-1, voltou pro segundo tempo, meteu 3-1. O Bahia fez o 3-2 com o Ademir. Teve um jogador expulso logo depois, o América Mineiro. O Bahia ficou com 1 a mais e empilhou chances perdidas com o Ademir. O que eu fiquei puto aqui nesse estúdio é inacreditável. Enfim, o Bahia perdeu pro América Mineiro. Se tivesse empatado, ficaria fora da zona de rebaixamento contra o Vasco. E agora, na última rodada, se o Vasco ganhar o seu jogo e o Santos ganhar o seu jogo, o Bahia tem que ganhar o Atlético Mineiro em casa. Acho que o maior adversário é esse. Se o Bahia ganhar o Atlético Mineiro em casa, eu até acho que Vasco ou Santos, um ou outro, não ganha o seu jogo. Então acho que se o Bahia ganhar o Galo, ele escapa. Mas a gente volta lá pro início do vídeo onde a gente falou, o Galo não pode perder, porque de briga pelo título e etc, ele pode cair pra quinta e ficar na pré-Libertadores. Então assim, vai ser uma rodada insana em relação a rebaixamento, 3 jogos movimentando isso, uma movimentação menor ali que envolve a pré-Libertadores, né? Seriam mais 4 jogos ali movimentando isso, né? Botafogo, Inter, Grêmio, Fluminense, Flamengo e São Paulo e Atlético Mineiro e Bahia, né? Ou seja, 6 jogos têm bastante importância nessa última rodada. Goiás e América Mineiro. Coritiba e Corinthians. Cuiabá e Atlético Paranaense é cumprir tabela. E aí você tem um que eu não citei, que é Cruzeiro e Palmeiras, que serve apenas pro Palmeiras ser campeão do Brasil, tá? Vaga na Sul-Americana, também a mesma coisa. Se o Santos ganhar e o Cruzeiro perder, aí o Cruzeiro tá fora da Sul-Americana. Mas no cenário geral, provavelmente o Cruzeiro vai pra Sula também. Santos e Vasco devem... Ou Santos e Bahia, ou Vasco e Bahia, devem ser os 2 times ali que ficam de fora da brincadeira internacional no ano que vem. Lembrando que o Santos ano que vem não joga a Copa do Brasil. Imagina o ano do Santos caindo pela primeira vez, jogando a Série B e o Campeonato Paulista aí só. Sem Copa do Brasil, sem Sula, sem nada. Que coisa, né? Dê sua opinião aqui embaixo sobre esse resumão da rodada. Tamo junto, até a próxima. Eu tenho que dar um palpitezinho, né? É uma merda, tá? É uma merda, mas pra mim o Bahia cai. Pra mim o Bahia cai e vai direto pra Libertadores. O Botafogo vai pipocar de novo. O Botafogo não ganha o jogo, não empata. Vai pra Libertadores os 4 que estão ali mesmo. Atlético, Flamengo e Grêmio. Tamo junto, até a próxima, valeu.